Olá, que bom ter você aqui comigo em mais um programa Igreja Sinodal. E o tema da nossa reflexão hoje é a 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, conhecida como a Conferência de Aparecida. Com o tema Discípulos e Missionários de Jesus Cristo, para que nele nossos povos tenham vida, o evento aconteceu entre os dias 13 e 31 de maio de 2007, no Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo. A abertura foi feita pelo então Papa Bento XVI e foi um dos grandes acontecimentos da Igreja Católica na América Latina. E para nos ajudar a olhar para a Conferência de Aparecida, eu tenho a alegria de receber o Padre Benedito Ferraro, ele que é presbítero na Arquidiocese de Campinas, em São Paulo, e atualmente é assessor da Comissão Arquidiocesana de Pastoral Operária. Ferraro, que alegria ter você aqui conosco no programa, muito bem-vindo. Alegria muito grande de estar participando daquilo que foi um acontecimento marcante para a América Latina, o Caribe, dando desdobramentos atuais na perspectiva da sinodalidade na primeira Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe. É uma alegria poder participar. Obrigado. E você já nos situou nesse contexto tão importante que é o que nós estamos vivendo hoje enquanto igreja. E nesse primeiro bloco nós vamos olhar um pouco para o evento em si, fazendo uma memória, e depois vamos trazer para o hoje. Mas para começar a nossa conversa, Ferrari, eu gostaria que você contasse, para quem nos acompanha, como é que você acompanhou o Aparecida, a realização da conferência, há 15 anos, no ano de 2007. Como é que foi essa experiência de acompanhar, o seu lugar de atuação naquele momento? Então, como assessor das comunidades eclesiais de base e também como professor na época, fomos convidados primeiro a fazer um estudo do documento de trabalho, E a alegria enorme de estar junto com mais 35 pessoas, homens e mulheres, padres religiosos, bispos, pessoas que eram especialistas na área da história, da sociologia, da Bíblia, da teologia, da espiritualidade. Éramos 35 assessores que fazíamos um trabalho de apoio aos bispos que estavam na conferência, Ferrari, é muito importante nós entendermos este lugar de acompanhamento e este trabalho valioso, que você e toda a equipe prestou aos membros da Conferência de Aparecida. E agora já entrando um pouquinho nesse contexto, você considera que a Conferência de Aparecida conseguiu responder às expectativas da sua realização, respondendo aos anseios daquele tempo? Então, vejam bem, é muito importante observar que a Aparecida tem uma pré-história, como acontecimento de conferência. É um dado fundamental porque é uma das primeiras experiências da igreja em termos de igreja mundial. Manter uma conferência e ter um texto final da conferência, Então, seria importante a gente relembrar que em 1955 houve a primeira conferência feita no Rio de Janeiro, começando, vamos dizer, um processo de participação colegiada dos bispos, É importante relembrar que é uma conferência episcopal, Então, Medellín, em 1968, foi um marco fundamental para a compreensão da recepção do Vaticano II para toda a América Latina e o Caribe. Então, nesse sentido, Aparecida segue a linha marcada por Medellín, Puebla em 1979,
marcando também a presença significativa das comunidades eclesiais de base. Depois, Santo Domingo, em 1992, mostrando a perspectiva, sobretudo, da interculturalidade, né? Com muitas dificuldades no documento de Santo Domingo, devido ao controle por parte da Santa Sé na conferência, mas, de qualquer forma, ela avançou no sentido de mostrar rostos diferentes e, portanto, a importância fundamental da interculturalidade. E Aparecida, neste contexto, ela foi fundamental, porque ela começou a colocar muitas questões e que ainda hoje buscamos respostas, né? Sim. Eu me lembro aqui do testemunho do nosso querido padre José Comblan, que dizia que para nós efetivarmos realmente a realidade presente em Aparecida, nós necessitaríamos de 100 anos, né? E com uma movimentação laical fundamental na linha da missionariedade. Então, Aparecida, naquele contexto, exigia uma resposta sobre o processo de exclusão que estava sendo movido pelo processo de globalização, sobretudo pela ideologia do neoliberalismo. Você está trazendo aqui uma série de elementos muito interessantes de Aparecida, desse legado, né, para nós. Esse objetivo proposto aí naquela época, né, que aparece com realce, você acredita que ele foi alcançado dentro daquilo que se esperava nessa releitura também, na ligação com as conferências anteriores e aquilo que se descortinava para o tempo presente? Então, vejam bem, a Aparecida, ela retomou elementos fundamentais advindos do Vaticano II. Seria como, na expressão de alguns analistas, uma segunda recepção do Vaticano II, né? Considerando Medellín como a primeira recepção fundamental, mas Aparecida retomava questões importantíssimas vindas do Vaticano II, né? Uhum. Uma delas é a questão do ecumenismo e do diálogo interreligioso, que estava muito presente na Conferência de Aparecida. Também lá já se colocava o papel da mulher na igreja, né? Uhum. E nós vamos observar que este processo tem um desdobramento na primeira Assembleia Eclesial da América Latina, como também já havia sido notado no Sínodo para a Amazônia, né? Uhum. Quer dizer, o papel fundamental da mulher no processo eclesial. E também a dinâmica dos novos ministérios exigidos para este momento histórico que nós vivenciamos. Seria importante a gente relembrar que estamos falando de 15 anos, né? Sim. E neste processo histórico, 15 anos, nós temos mudanças muito rápidas e que a igreja precisa fundamentalmente assumir. E penso que outra questão que já está colocada em Aparecida era a questão da ecologia. Não de uma forma extremamente bem trabalhada, mas lá estava presente a preocupação com a casa comum. E, como nós podemos observar, o Papa Francisco, ele foi um dos redatores de Aparecida. E, portanto, a Laudato Si já tem vamos dizer, um pequeno foco na perspectiva de Aparecida para se cuidar da natureza,
em relação à devastação que está sendo realizada pelas mineradoras, pelo desmatamento, pelo envenenamento dos rios, né? Sim. Inviabilizando a vida dos povos indígenas, dos quilombolas, dos ribeirinhos, né? Então, é muito importante observarmos estes aspectos que estavam já presentes no documento de Aparecida e que, claro, né, alguns deles se mantêm ainda porque a realidade econômica, política e agora, então, com esse momento de guerra, não só a guerra da Ucrânia com a Rússia, mas há pelo menos mais 28 países que estão em guerra, né? Sim. E mais de 160 países que têm processos violentos dentro de cada um deles, né? Então, Ferraro, esse processo é fundamental. Desculpa, eu preciso interrompê-lo por causa do tempo aqui, que nós vamos fazer um rápido intervalo e vamos continuar conversando sobre Aparecida, sobre as reflexões de 2007 e também as incidências hoje para a igreja. O intervalo é rapidinho e eu volto já. Já estamos de volta com a Igreja Sinodal, conversando com o Padre Benedito Ferraro sobre a Conferência de Aparecida, que completa 15 anos de realização em maio de 2022. E nós encerramos o bloco anterior, Ferraro, falando sobre, poderíamos dizer, dessas sementes do pontificado do Papa Francisco que já estavam plantadas lá no documento de Aparecida. E você trazia bastante forte para nós essa questão ecológica, a casa comum, que depois nós tivemos a publicação da Laudato Si. De 2007 para cá, nós passamos por muitas mudanças eclesiais, sociais, políticas em nosso continente latino-americano. Tendo passado esses 15 anos, né, da Conferência de Aparecida, com uma configuração bem diferente daquele período, você acredita que o documento de Aparecida consegue responder aos desafios de hoje? Ou seja, o documento de Aparecida ainda é atual? No meu ponto de vista, ele é atualíssimo, né? Por exemplo, do ponto de vista econômico, a Aparecida fazia uma crítica muito séria ao neoliberalismo, inclusive com algumas afirmações muito duras, né? Por exemplo, lá no número 527, o documento diz assim: é uma contradição dolorosa que o continente de maior número de católicos seja também o de maior iniquidade social. E esta afirmação está articulada com várias afirmações dentro do documento, mostrando a dinâmica da exploração, a dinâmica da opressão contra os trabalhadores, os negros, os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, né? Então, este é um processo que continuou. E para dizer que a mão do Papa Francisco hoje já estava, de certa forma, articulada com essa crítica. Os jesuítas, em 1996, lançaram um documento sobre o neoliberalismo na América Latina. E, naquele momento, o Papa Francisco era um dos provinciais jesuítas da Argentina. E esse documento já mostra exatamente que o sistema capitalista, ele, na sua forma neoliberal, é de extrema violência contra a classe trabalhadora. Então, eu penso que essa perspectiva que hoje nós estamos presente no documento do Papa Francisco, na encíclica Fratelli Tutti, né? Como eu havia citado no número 168, ele chega a dizer que nós estamos diante de um dogma neoliberal, né? Então, já não é mais um processo econômico, mas é um processo ideológico tentando implementar uma forma de estruturação da economia
que, como diz o Papa na Evangelii Gaudium, lá no número 56, que este sistema mata, né? Então, me parece que este uma linha que está muito presente também hoje na primeira Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe, sobretudo na perspectiva do primeiro sonho, que é o sonho social, de justiça social, né? Sim. Então, me parece que este aspecto de Aparecida, ele continua muito presente no nosso meio. Uma segunda observação, que aqui eu penso que a gente tem que dar mérito a quem realmente tem, né? Eu me lembro que no início da Assembleia, da Conferência de Aparecida, nós esperávamos pela palavra do Papa Bento XVI. E exatamente na sua primeira fala, ele colocou a grande questão da opção pelos pobres, intrinsecamente ligada à profissão de fé. Sim. Então, lá pelos números 391 a 396, nós praticamente retomamos aquilo que já tinha sido falado em Medellín, na dinâmica da opção pelos pobres, né? Que é uma opção teológica, como afirmava Gustavo Gutierrez, é uma opção cristológica, né? E enraizada exatamente naquela perspectiva: Pai, eu te agradeço porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos, porque assim foi do teu agrado, né? Que nós encontramos no Evangelho de Mateus. Então, essa perspectiva também se aprofundou na linha de que a opção pelos pobres é também uma opção pneumatológica. Na sequência da missa de Pentecoste, nós temos lá que o Espírito Santo é chamado de Pater Pauperum, né? Pai dos pobres. Então, este é um dado também fundamental. E, além disso, a opção pelos pobres está enraizada também numa dimensão mariológica, né? Sobretudo a partir do Magnificat de Nossa Senhora. Então, esta dinâmica está muito presente hoje, tanto na primeira Assembleia Eclesial da América Latina, quanto nos documentos do Papa. Então, por exemplo, a Evangelii Gaudium, né? Lá no número 48, 49, ele diz claramente que nós temos que assumir a dinâmica dos pobres, né? Na Laudato Si, ele articula que a injustiça contra a natureza recai imediatamente, em primeiro lugar, sobre a cabeça dos pobres, né? Ferraro, então, eu queria, só para a gente avançar aqui, para aproveitar o tempo, que o nosso programa é curtinho, em 2008, você afirmou numa entrevista ao portal IHU que ainda era recente para afirmar qual que era o rosto de igreja que surgia após a Aparecida. Estava recente. 15 anos depois, você acha que já dá para a gente ver um rosto de Aparecida na nossa América Latina, na nossa igreja também do Brasil? Olha, eu penso que esse rosto ele está continuamente se modificando, né? Inclusive, hoje nós temos, vamos dizer, uma imagem de igreja multifacetada, né? De certa forma, os tensionamentos presentes em Aparecida hoje continuam muito presentes no nosso meio. Então, vejam bem, nós hoje temos um Papa que apoia a dinâmica da libertação, a dinâmica da opção pelos pobres, a dinâmica de uma leitura da palavra de Deus dirigida aos pequenos, e, no entanto, há uma série de grupos, inclusive dentro da Igreja Católica, que não aceitam a proposta de retomada do Vaticano II.
Então, aquilo que eu dizia, que a Aparecida seria como que uma segunda recepção do Vaticano II, hoje nós somos convidados a levar a sério esta proposta vinda de Aparecida, e me parece que ela está consignada exatamente na dinâmica da primeira Assembleia Eclesial, na linha de apresentar os 4 sonhos, né? O sonho do ponto de vista social, então da justiça social, o sonho cultural, né? que já está presente lá, tanto em Santo Domingo quanto em Aparecida, a dinâmica da interculturalidade. Então, nós vamos ter, assumindo o processo sinodal, nós vamos ter que avançar nesse sentido. Aquilo que o Papa já diz também na Evangelii Gaudium, né? Quando ele diz que cada povo tem o direito de escutar o Evangelho na sua cultura e, consequentemente, se expressar liturgicamente a partir da sua cultura, né? E ainda o sonho ecológico, da preservação da casa comum e, consequentemente, de uma luta que nós temos que fazer contra todo o processo, como eu disse anteriormente, da mineração, do desmatamento, do ataque, vamos dizer, à biodiversidade que é extremamente exuberante na América Latina e, sobretudo, na região amazônica, né? Sim. E, finalmente, o sonho eclesial, o sonho de uma igreja realmente sinodal. Nosso programa de hoje, conversando sobre os 15 anos da Conferência de Aparecida, o documento de Aparecida, e também esses reflexos que a gente percebe no pontificado do Papa Francisco. Eu quero agradecer ao Padre Benedito Ferraro, que é da Arquidiocese de Campinas, por essa conversa aqui, nos ajudando e trazendo muitas luzes para a nossa reflexão. Ferraro, muito obrigado, viu, por essa conversa. Eu que agradeço e esperemos que o Espírito continue nos iluminando para encontrarmos caminhos de libertação em todas as dimensões da vida. Um grande abraço. Outro, amém. E para encerrar o nosso programa, uma fala do Papa Francisco ao visitar o Brasil em sua primeira viagem apostólica em julho de 2013. O Papa diz o seguinte: aquela conferência foi um grande momento de vida de igreja. E, de fato, pode-se dizer que o documento de Aparecida nasceu justamente deste encontro entre os trabalhos dos pastores e a fé simples dos romeiros sob a proteção maternal de Maria. Eu vou ficando por aqui, obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo programa, que terá como tema a comunicação.